Você já teve vontade de fazer rinoplastia, mas morre de medo de dor, morre de medo da fratura? Tem algumas intercorrências ou alguns casos que você já ouviu e você tem medo dessa cirurgia? Eu sou Ana Rocha, cirurgiã plástica, e hoje a gente vai falar sobre dor e tudo que envolve uma rinoplastia. Vamos lá? Quando a gente fala sobre cirurgia do nariz, né, sobre a rinoplastia, tem alguns medos que o paciente me relata de uma maneira bem frequente. O principal é a dor. Muitos pacientes têm medo de fazer a rinoplastia e têm medo da dor. E essa dor muitas das vezes está relacionada à fratura. Então o paciente acha que vai fazer uma rinoplastia e por conta da fratura vai sentir muita dor. Porque normalmente quando a gente tem uma fratura traumática a gente sente dor. E aí eu falo para o paciente, olha, fica tranquilo, a rinoplastia não dói. O paciente fala, não dói? Mas como é que pode, né? Abre o nariz, fratura. Então vamos lá, a primeira coisa que acontece, e realmente a rinoplastia não dói, mas a primeira coisa que acontece é que durante uma cirurgia, né, durante uma intervenção cirúrgica, tudo que está acontecendo ali é muito bem programado, né? A rinoplastia, normalmente, né, na maioria das vezes, a não ser por um trauma, é uma cirurgia programada, uma cirurgia eletiva. Então, o paciente vai ser preparado para essa cirurgia e ele vai ser anestesiado de uma forma que durante o procedimento o paciente não sinta nenhum desconforto, né? Então, esse mito da fratura, existem duas coisas hoje em dia que o paciente tem que olhar e ele tem que resolver esse mito da fratura. Primeiro, que a fratura, quando ela é realizada dentro do ato operatório, ou seja, o paciente está relaxado, anestesiado e totalmente inconsciente. Então, não, ele não sente a dor da fratura. O que dói numa fratura é na hora da fratura. O paciente estando anestesiado, ele não vai sentir dor, tá? E outra coisa é que a fratura hoje em dia na rinoplastia, ela é feita de uma maneira diferente, né, do que era feito. Antigamente a gente usava escopros maiores, bem grandes para fazer rinoplastia. Com a evolução das técnicas, os escopros, né, as ferramentas que a gente usa para bater o martelinho são muito menores, são milimétricas. E mais ainda, hoje em dia, a gente tem o que a gente chama da rinoplastia ultrassônica, onde a gente usa um aparelho que funciona por ultrassom, onde ele vibra e ele consegue cortar o osso de uma maneira muito mais precisa, né? A gente olha, a gente está vendo, não é uma fratura às cegas, é uma fratura de uma maneira muito mais precisa e a gente corta o osso ao invés de fraturá-lo, tá? O que isso gera ao paciente? O paciente dor já não sentiria, mesmo que fosse a fratura normal. Mas isso no pós-operatório dá um conforto um pouco maior para o paciente, porque a gente lesa menos tecidos, tá? Então a fratura, mesmo na época do escopro, ela já não doía e hoje em dia o paciente tem até menos edema, menos mancha roxa por conta dessa fratura mais estável, né? Mais sem ser as cegas, tá? Então assim, o paciente ele não tem a dor da fratura porque ele fez a fratura anestesiado e no pós-operatório a gente infiltra o nariz, então no pós-operatório imediato o paciente ainda está sob efeito da infiltração, né, do anestésico local e não, depois o paciente não sente dor, tá? Outro grande medo aí do paciente é em relação ao tampão, né? O paciente fala assim, eu morro de medo do tampão, eu tenho ansiedade, tenho medo de não respirar, então vamos lá. Hoje em dia a gente não usa mais tampão, né? Não se usa mais tampão e o tampão era usado com o mesmo fim do que hoje a gente usa o splint. O splint é um dispositivo bem molinho, de silicone, que ele é utilizado para fixar o septo, né? Quando a gente faz a cirurgia, a gente abre a mucosa, né? O tecido que reveste o septo nasal e isso pode sangrar no pós-operatório. Então, a gente deixa o splint para que esse tecido fique bem apertadinho junto ao septo e não deixe sangrar, tá? O tampão tinha essa função e agora a gente tem o splint. O splint, ele permite que o paciente respire, ele permite que a via aérea fique livre, tá? Mas é claro que as primeiras 24, 48 horas o paciente vai estar um pouco mais incomodado com relação à respiração.
Porque o paciente, ele vai ter um aumento da secreção nasal, ele vai ter edema, né, inchaço, ele vai ter, às vezes, algum sangue que ainda fica pingando ali do nariz, e isso vai causar uma certa dificuldade para o paciente respirar. Então, o desconforto maior do paciente são nos primeiros 3 a 5 dias, que ele está com mais secreção e, por isso, é pior para respirar. Esse desconforto é maior à noite, né? Porque à noite a gente vai deitar, então a gente fica a 0 graus, né? Aumenta um pouco a pressão na cabeça e aí o nariz pode ficar um pouquinho mais edemaciado, com mais edema e piorar. E porque à noite a gente precisa estar mais relaxado e realmente o nariz mais entupido incomoda mais. O que a gente orienta é que o paciente durma com a cabeceira um pouquinho mais elevada, para não fazer tanto edema na cabeça e conseguir ficar com a respiração um pouco mais férvea e lavar muito o nariz. No pós-operatório, principalmente nos primeiros 7 dias, é muito importante que o paciente lave muito o nariz. Quanto mais ele lavar, mais ele vai manter aí o nariz férveo e ele vai conseguir respirar melhor. Então é isso, esse mito aí da dor do nariz, do tampão, do nariz bloqueado, ele é mito. A paciente não tem dor no pós-operatório. Qualquer dúvida que você tenha sobre rinoplastia, pós-operatório, deixa aqui que eu vou ter o maior prazer de te responder.